Eu quero pedir agora, querido, toda a sua atenção para a Bíblia, para a palavra de Deus. Não quero que você converse agora, não quero que você se levante. Eu tenho uma palavra para você hoje. Eu quero toda a sua atenção para você poder entender. É uma palavra um pouco sólida, vamos dizer assim. É um feijão, como eu digo, é um feijão com arroz. Uma coisa mais, né, uma sopa de ervilha bem incrementada, né, para Martinha comer. E então eu quero toda a sua atenção por essa palavra de hoje. Não que você não venha ter nas outras, mas para você não se perder, porque a pregação hoje ela vai ser um pouco diferente. Vai ser uma pregação mais expositiva. Você vai abrir bastante texto aí para a gente acompanhar. Efésios capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16. Hoje você vai aprender a abrir a Bíblia. Efésios 4, capítulo 7. Ou melhor, capítulo 4, versículo 7. Amém? Diz assim, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Presta atenção nisso. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Só até aqui, por enquanto. Aleluia. Espírito de santidade, que o teu temor venha nos alcançar, Senhor. Venha nos revelar a tua palavra essa noite. Que haja arrependimento, mudança e transformação pela tua palavra nesse lugar, Pai. Espírito Santo, venha respaldar essa mensagem, venha ungir as palavras que saírem desse altar, para que ela venha alcançar um coração quebrantado, uma terra sedenta por transformação. Em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem é chamado ao ministério. Chamado ao ministério. Esse texto, olhe para mim. Quando eu comecei a orar e alguns dias, o Senhor vem me incomodando acerca da palavra ministério. Alguns dias o Senhor vem me incomodando sobre a questão ministério, a questão dons, a questão talento. Então, alguns dias o Senhor vem me incomodando com a questão da palavra em si, ministerial. E isso vai de encontro a tudo aquilo que me ensinaram. Isso vai de encontro a tudo aquilo que eu já ouvi falar. Então eu quero poder te dar um respaldo bíblico para aquilo que eu vou dizer para você essa noite, sobre o que é ministério. O que é exercer ministério. O que é estar na igreja ou num ambiente como esse e exercer ministério. Talvez você está aqui me ouvindo hoje, exerce ministério e não sabe. Talvez você está aqui hoje, acha que está exercendo ministério e não está. Então, o que é ministério? Será que o texto que o apóstolo Paulo ele fala ali sobre 5 funções,
Será que eu posso pegar essas 5 funções, pegar esse texto isoladamente e dizer que só existem 5 ministérios? Será que eu posso sequer dizer que esses são ministérios? Será que apóstolo, evangelista é ministério? Será que só existem 5 ministérios? Olha o texto aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quando eu falo de ministério, eu preciso definir na minha cabeça 2 outras palavras ou funções, que é o dom e é o talento. Antes de eu definir para você o que é ministério, eu preciso entender o que é o dom, o que é talento. Eu entendo que o dom é aquilo que eu recebo do Espírito. Dom é aquilo que eu recebo de Deus. Eu tenho um dom para exercer algo no reino. Eu tenho um dom, uma aptidão celestial, uma capacitação celestial, um dom, uma facilidade em exercer algo, em praticar uma coisa. Eu tenho um dom. E esse dom, ele vai me ungir, vai me facilitar a exercer coisas que talvez aqueles que não têm o dom não vão conseguir fazer. Então eu percebo que o dom eu recebo. O talento, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque o talento, eu posso adquirir aquela prática. Por exemplo, eu posso aprender a tocar violão, mesmo sem ter o dom. Eu posso aprender a entrar numa aula de canto e aprender a cantar, mesmo sem ter o dom. Eu posso aprender a falar em público, mesmo sem ter o dom. Por quê? Porque o talento é aquilo que eu adquiro, aquilo que eu estou aprendendo a fazer. E com o tempo, eu começo a exercer na obra de Deus, ou fazer aquilo na igreja com o que eu sei, e com aquilo que eu aprendi, e com aquilo que eu recebi. Então o Senhor, Ele libera para a igreja dons para o aperfeiçoamento do corpo. E eu e você acabamos, devido à necessidade do corpo, ter que aprender algumas coisas porque faltam obreiros. E eu e você acabamos adquirindo talentos, devido à necessidade. Então o dom é algo que eu e você recebemos de Deus. O talento é aquilo que eu começo a multiplicar no Senhor. Por exemplo, quando Jesus falou na parábola dos talentos, talvez a insatisfação do Senhor que deu o talento foi porque eles não multiplicaram aquilo que eles receberam. Então, se eu, um exemplo, eu sei cantar e tocar, mas na igreja precisa de pregador, então eu vou aprender a pregar. Multipliquei meu talento. Eu sei talvez dançar e cantar, mas a igreja está precisando de alguém que fique com as crianças, que dê aulas para as crianças, que ministre as crianças. Então eu vou me aperfeiçoar em como fazer aquilo ali. Eu fiz o quê? Eu multipliquei, ou somei, ou acrescentei algo em relação àquilo que eu já estou exercendo na igreja, ou exercendo na obra de Deus. Então eu percebo que a questão do dom, do talento e do ministério são questões totalmente diferentes. E deixa causar um pouquinho de confusão na sua cabeça para depois a gente juntar tudo. Se eu disser para você que profeta, pastorear, o profetizar, o pastorear, o ensinar é dom e não ministério, te chocaria? Porque eu aprendi que é ministério. Eu fiquei chocado. Se eu disser para você que ministério é aquilo que eu estou exercendo com o meu dom e com o meu talento, para tocar Deus e para tocar pessoas. Se eu tenho um dom, um talento, e estou colocando em prática para tocar Deus ou tocar pessoas, eu estou exercendo um ministério. Por quê? Porque eu posso ter o dom de pastorear e não ser pastor. Eu posso ser consagrado a pastor e não ser pastor. Eu posso
ser consagrado. Nós podemos ter uma pessoa consagrada a pastor e ela se desviar, ela vai parar de exercer o seu ministério. Mas ela vai ter o dom de influência. Ela vai ter o dom de abraçar pessoas. Ela vai ter o dom do apacentamento. Em qualquer lugar que ela venha estar. Mas ela não está exercendo o seu ministério. Porque ministério, escuta, entenda, grave isso. É eu colocar em prática o meu talento e o meu dom. Então, se eu estou na igreja e estou trabalhando com o meu dom e com o meu talento, eu estou exercendo um ministério. Irmãos, agora o negócio complicou. Agora o negócio ficou pesado. Por quê? Porque se eu entender, quer ver uma coisa? Para poder dar um respaldo para vocês. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 4. Será que eu posso pegar esse texto de Efésios isoladamente e dizer que o apóstolo Paulo está especificando apenas 5 funções? Então vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos pular para o versículo 26. Versículo 26. Estão acompanhando comigo aí, amém? De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Há uns, pois Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois milagres, depois... Opa, peraí, para tudo. Tem uma coisa errada. Primeiro Deus vem... Desculpa, apóstolo Paulo vem em Efésios falando que apóstolo, profeta, doutores, evangelistas e pastores. Depois do apóstolo Paulo vem trazendo uma outra referência a dons. Ele vem falando, e pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. O contexto desse texto está falando de dom. Segundo lugar, profeta. Terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Depois, socorro. Depois, governo. Depois, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Nem todos têm todos o dom de curar. Falam todos diversas línguas, interpretam todos. Porventura procurai com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho mais excelente. Você pode dizer glória a Deus? Então eu posso dizer para você que se você dança, está exercendo o ministério. E o mesmo peso que está em cima de um pastor, está em cima de uma pessoa que dança. A mesma cobrança bíblica sobre a vida de um pastor é a mesma cobrança bíblica sobre uma pessoa que está tocando um instrumento no altar. Porque se eu estou colocando meu dom e meu talento em prática, eu estou exercendo um ministério. Se eu estou colocando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi, aquilo que eu adquiri na caminhada do Evangelho, e estou colocando para tocar Deus, e estou colocando em prática para tocar pessoas, eu estou exercendo um ministério. Então as mesmas ordenanças, as mesmas práticas, as mesmas atribuições, o mesmo preço a se pagar, o mesmo testemunho, o mesmo comportamento que eu preciso ter na vida de um pastor, na vida de um evangelista, na vida de um profeta, também é na vida de uma pessoa que está na porta recebendo as pessoas que chegam, na vida de uma pessoa que está ministrando as crianças, na vida de uma pessoa que está aqui na frente no altar dançando. Não é menor para Deus. Não é menor. Uma pessoa que pega no microfone, que pega no instrumento. Por quê? Porque se eu estou colocando em prática o meu dom e o meu talento, eu estou exercendo um ministério.
Quando nós falamos de ministério, o que significa a palavra ministro? Ministro é aquele que está incumbido de uma função. Eu estive pesquisando no dicionário Vini. Ministro, do grego, ele tem um significado. Significa o seguinte: da palavra ministro vem da palavra uperetes. Uperetes, que significa remador. Escuta isso. Tem no seu original o significado da palavra remador. Quando se diz remador, mas é um tipo de remador ou daquele que está exercendo a função diferente no seu barco. Quando a Bíblia fala de ministério e está se referindo a remador, é aquele tipo de barco antigo que os remadores ficavam na parte inferior, na parte de baixo do barco. Eles ficavam lá embaixo, eles não tinham visão para onde eles estavam indo. Eles não tinham a noção do caminho que o barco estava tomando. Eles apenas tinham que o quê? Remar. A ordem que eles recebiam era de remar. E todos juntos tinham que fazer a mesma força e estar no mesmo tipo, na mesma velocidade, remando. Quem estava em cima, que dava a direção, que dava o percurso, que se preocupava em saber o caminho que deveria chegar. Porque aqueles que estavam lá embaixo, colocando a força do seu braço, remando. Então, para poder fazer o barco andar. Então, quando a Bíblia fala sobre ministro, está se referindo à palavra remador, aquele que está subordinado a alguma missão, ou aquele que está subordinado a alguém para cumprir um propósito. Então, se eu estou na igreja, com o meu talento, com o meu dom, eu não estou exercendo oportunidade, eu não estou exercendo uma ajuda, você não está ajudando ninguém, você está exercendo um ministério. E quando eu e você exercemos ministério, existem algumas práticas que eu vou já te passar. Porque se eu estou dançando na igreja, se eu estou praticando uma ministração de louvor, se eu estou no ministério de louvor, se eu estou no ministério de dança, se eu estou no ministério infantil, se eu estou no ministério dos obreiros, eu, com o meu talento, com a minha prática, o nome já diz, eu estou subordinado a uma missão, subordinado a alguém. Então, eu estou exercendo um ministério. Quantos podem dizer amém? Não precisa abrir, eu vou ler para você. Em Lucas capítulo 4, versículo 20, diz assim: Jesus fechando o livro, quem estava lendo o livro de Isaías, no capítulo 61, e fechando o livro, tornou a dar ao ministro e assentou-se. Esse ministro Jesus estava se referindo, era o ministro que ficava no serviço da sinagoga, ele que tomava conta das coisas. Vamos dizer que seria um obreiro. Jesus chama ele a Bíblia chama ele de ministro. Atos capítulo 13, não precisa abrir, versículo 5 diz assim, se quiser anotar para ler em casa, fique à vontade. Atos 13, 5, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas de judeus, e tinham também a João como cooperador. Existe uma versão que fala que tinha também João como o ministro, ou auxiliar no ministério. Atos capítulo 26, versículo 16 diz o seguinte: mas levanta-te e põe sobre os seus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. A Bíblia fala que o Senhor chegou para o apóstolo Paulo e falou assim: eu vou constituir você como ministro. A questão, irmãos, a funcionalidade, ela vai variar, mas a prática do ministério é uma só. Uma vez eu posso estar aqui pastoreando, outra eu posso estar evangelizando, outra eu posso estar servindo como obreiro, mas a função ministerial, ela não varia, ela não muda. Vocês estão entendendo isso, querido?
O Senhor não chama você para ganhar um título. O Senhor não chama você para exercer, apenas talvez para estar em um grupo. O Senhor quer chamar pessoas para levantar como ministro. E ministro de quê? Ministro do Evangelho. Talvez essa palavra, ela choque um pouco você, porque é uma palavra bíblica, é uma palavra que eu e você não estamos acostumados a ouvir. Por quê? Porque a referência que nós temos o que nós aprendemos é a questão dos 5 ministérios. Eu não sei quem criou isso, mas automaticamente gera na igreja um fator pedagógico muito complicado. Por quê? Porque gera um peso sobre o evangelista, gera um peso sobre o pastor, gera um peso sobre o apóstolo, mas aquele que está fazendo outra coisa não tem um peso sobre ele. Os líderes talvez não precisam testemunhar, porque só o pastor precisa. Aquele que está tocando no altar não precisa ter vida com Deus, porque não é ministério. Porque é apenas uma função, exercendo, não precisa. O Jader não precisa ter vida de oração, não precisa ter testemunho, não precisa, porque isso é função do pastor. O dia que ele for consagrado, quem sabe ele terá. Não! Se ele está aqui, exercendo o seu dom, exercendo o seu talento, ele está praticando e exercendo o ministério, tanto como eu. O peso é o mesmo. A cobrança de Deus é a mesma. O meu testemunho tem que ser o mesmo. A minha vida de oração tem que ser na mesma cobrança, no mesmo nível. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. Aleluia! Primeira Coríntios capítulo 4. Versículo 1. Eu já ouvi tantas coisas, irmãos, sobre a questão do ministério. Mas eu quero trazer para você essa noite um esclarecimento bíblico. Não é um costume, não estou trazendo aqui costume. Não estou trazendo aqui estatuto eclesiástico. Não estou trazendo aqui hierarquia ministerial. Eu estou dizendo para você, biblicamente, o que é ministério. Eu não vejo na igreja primitiva sendo levantado ali grupos como são levantados hoje na igreja. Você vê um povo ministro do evangelho. Eu não vejo na igreja primitiva certas práticas que nós fazemos hoje. Existem certas coisas que hoje é tão normal para a igreja, é tão normal, irmãos, que quando você traz uma palavra dessa, soa diferente. Soa diferente. Nós somos tão desviados do evangelho, porque algumas coisas se tornaram normais para a gente, enquanto outras foram banalizadas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Vou ler de novo e quero ouvir o seu glória a Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Entenda, querido, o Senhor não chamou o Jader para tocar teclado, para cantar. Estou usando ele porque ele está aqui em cima. O Senhor não chamou você para dançar. O Senhor chamou você para exercer um ministério. A dança é o dom que você tem. O teclado é um instrumento que ele tem. E ele vai exercer o seu ministério através do seu dom ou através do seu talento. Se tem alguma coisa na igreja que não está tocando os céus, se tem alguma coisa na igreja que não está edificando pessoas, se tem alguma coisa na igreja que não está salvando o perdido, está fora do propósito ministerial do evangelho. Quantos podem dizer amém? Quando nós olhamos Jesus,
E eu quero muito que essa palavra ela gere um peso em você. Você que trabalha na igreja, essa palavra precisa gerar um peso em você. Essa palavra você precisa sair daqui hoje com um peso de responsabilidade. Você precisa sair daqui hoje, querido, entendendo o que é fazer alguma coisa na igreja. O que é tomar conta de uma tesouraria. O que é estar na porta recepcionando pessoas. O que é ministrar crianças. O que é apenas tocar numa cantina quando se tem na igreja. O que é talvez limpar um banco. O que é talvez limpar um altar, limpar um púlpito. O que é talvez visitar alguém. O que é isso? Jesus ele faz referências para aqueles que trabalham. E eu quero trazer algumas referências para você. Alguns fatos. Quando Jesus ele fala acerca da sua obra, uma das coisas que ele falou é o seguinte, olha, ele disse, a obra é grande, a seara é enorme, mas poucos são os ministros, os trabalhadores, aqueles que estão servindo. Por quê? Porque a palavra ministro, ela também traz essa alusão a servir, a se entregar por alguém. Então, se eu estou exercendo num grupo de dança, estou me entregando para Deus e tocando pessoas, eu estou exercendo um ministério. E quando Jesus falou assim, olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que querem realmente se entregar como ministro. Porque o ministério, ele vai exigir de você renúncia. O ministério, ele vai exigir de você dor. O ministério, ele vai exigir de você um preço. Não é fazer quando dá. Não é fazer quando pode. Não é fazer quando é confortável. Isso não é ministério. Isso é ajuda. Porque aquele que ajuda, ajuda quando pode. Quando tem, quando dá, quando o tempo está bom, quando está feliz. Mas aqueles que exercem ministério, eles fazem tempo e fora de tempo. Porque é ministério. Uma outra referência que Jesus falou para aqueles que estão exercendo o seu ministério. Pegou no ministério, filho, não olha para trás não, já era. Agora, é melhor nem ter pego. Pegou, já era. A Bíblia fala que Jesus falou assim, olha, aquele que pegar no arado, o que é arado, irmãos? Era aquele instrumento, o boi era amarrado naquele instrumento, para poder arar a terra, fazer um buraco na terra, para o semeador vir e jogar sua semente. Então aquele camarada que estava ali, o boi, ele só puxava o arado, ele só puxava aquele instrumento. E a pessoa que estava ali, ela ia guiando ali, ó. Porque era uma valeta do lado da outra. O boi ia até lá no final, depois ele vinha e depois ele ia. Se o camarada olhasse para trás, ó, ia perder o caminho. Se ele olhasse para trás, ia atropelar a outra vala que ele fez. Então Jesus falou assim, Jesus comparou a vida ministerial, Jesus comparou aqueles que estão debaixo de uma função, aqueles que estão debaixo de uma ordenança, aqueles que estão debaixo de uma missão, seja ela qual for, pequena ou grande. Jesus falou, não olhe para as circunstâncias, não olhe para trás. Se Jesus falou que era para nós não olharmos para trás, é porque com certeza haveria motivo para se olhar. É porque haveria motivo para se desistir. Haveria motivo para abandonar. Haveria motivo para abrir mão. Mas ele falou, pega, filho, e segue em frente. Vai, olha para frente, olha. O que nós vemos nas igrejas do nosso tempo. Uma vez eu fiz uma ministração aqui no domingo de manhã, eu usei uma palavra até um pouco forte. Eu vou falar aqui, está gravando, Varão? Então depois, se minha esposa puxar minha orelha, a gente corta essa parte. Minha esposa é meu termômetro. Na verdade, o que existe hoje, infelizmente, são obreiros são lá, feitos lá.
mal feitos, mal preparados, mal orientados, levados por vento de doutrina, desistem com qualquer coisa. Não morrem, não se sacrificam, não, sabe, se ficar uma dorzinha no corpo, já não faz. Se ficar talvez com uma impossibilidade, já não faz. Se aparecer uma nuvem de Elias do tamanho da mão de um homem, já não vem. Já não cumpre. Obreiros, ministros fracos, doentes, que não entendem o chamado ministerial sobre a sua vida. Jesus falou, quando ele estava trazendo uma referência acerca dos talentos, e ali é uma referência para a vida ministerial também. Ele falou que existe um que recebeu 5, 2 e 1, certo? Aquele que recebeu 5 multiplicou, aquele que recebeu 2 multiplicou, e aquele que recebeu 1, é só isso que eu faço, é só mexer no som. Eu queria estar lá em cima pregando, tocando, vou fazer de qualquer jeito, porque, eu não estou tocando ninguém aqui, ninguém está chorando, quando eu mexo ali no aparelhinho ali, eu não vejo nada, ninguém vem falar comigo, eu venho, fico na porta, mas isso não é importante. Jesus falou assim, olha, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Querido, um princípio para a vida ministerial, daqueles que estão colocando o seu dom e o seu talento em prática. Ser fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor vai colocar você, porque a seara dele não é da igreja, a seara dele não é do líder, não é do pastor, a seara, como eu disse, é dele. Então, se você recebeu uma missão na obra do Senhor, trate essa missão como ministério. E o ministério vai exigir de você um preço e uma renúncia. Seja o pouco que for. Talvez é pouco aos seus olhos. Talvez é apenas mexer um som. Talvez é apenas ficar na porta. Talvez é apenas abrir a igreja. Mas você vai abrir a igreja honrando ao Senhor, fazendo para Deus. Você vai abrir a igreja e vai ficar na porta. Você vai jejuar para ficar na porta. E você vai falar, Senhor, quando alguém passar por mim, eu quero que sinta Deus. Quando alguém apertar minha mão e quando eu der um abraço, já vai chegar dentro do culto incendiado. Já vai chegar no culto, já lá de fora vai sentir a presença de Deus na minha vida. Querido, se tu fizer isso, irmãos, Deus vai te confiar coisas maiores. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Todas as pessoas que o Senhor chamou para o ministério, a maioria delas ele falou assim, deixa, abandone, largue, vem. Ministério tem a ver com renúncia. Se você tem feito uma coisa na igreja que não tem exigido de você renúncia, não é ministério que você está praticando, é apenas uma ajuda. Se você tem feito alguma coisa aqui nessa igreja que não está doendo em você, irmãos, você não está cumprindo o propósito. Não é ministério que você está fazendo. Porque quando eu exerço o ministério, vai ter dia que eu não vou querer vir. Mas eu tenho que vir por causa do ministério. Você acha que eu sou diferente de você? Tem dia que eu estou chateado, desanimado. Tem dia que às vezes eu estou ali e não quero estar. Mas eu tenho que vir por quê? Por causa do ministério. Você acha que às vezes também eu estou muito cansado? Durante o louvor eu também não quero sentar. Eu não posso sentar por quê? Porque se eu sentar, vai dar argumento para outras pessoas sentarem e botar a culpa em mim. Basta eu estar sentado, eu também vou ficar. Eu tenho que ficar com dor na perna, em pé. Por causa do quê? Do ministério. Eu tenho que dar exemplo para você. Você acha que às vezes também não estou cansado? Você acha que às vezes também não tem que vir para a igreja com fome? Você acha que às vezes também a gente não tem que fazer coisas que a gente não quer por causa do ministério? Por quê? Porque o ministério ele vai doer em mim, irmãos. O ministério ele vai exigir de mim renúncia, ele vai exigir de mim lágrimas, ele vai exigir de mim preço. Às vezes eu não quero orar, eu quero passear, mas o Senhor me chama para orar. Às vezes eu fui chamado para um churrasco e o seu filho vai jejuar. Você tem um ministério.
vai fazer tal coisa, vai visitar alguém, você não vai. Senhor, que sol lindo, filho, vai lá visitar alguém porque você tem ministério. Isso é diferente para você que está no louvor? Não é não, filho. É diferente para você que dança? Não é não. É diferente para você que é obreiro, que fica lá ministrando as crianças? É diferente para você que limpa a igreja? Não é. Se posso ouvir um aleluia? Isaías capítulo 61. Não engasga com a sopa de ervilha, não. Tem muito beco. Até perdi Isaías. Cadê Isaías na minha Bíblia? Isaías, capítulo 61. Vamos correr, irmãos. Você imagina eu chegando aqui num domingo, o pastor não veio. Pô, por quê? Pra praia. E por que você pode? Se eu não posso? Porque eu tenho que adaptar a minha vida de acordo com a obra. Eu sou pastor. E você não? Hã? Ou é diferente você dançar e eu pastorear? São dons, são práticas diferentes, mas o ministério é o mesmo. Fazemos para o mesmo Deus, fazemos para tocar pessoas. Quando dá, quando não dá. Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a cega dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriores destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Versículo 5. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios e na glória vos gloriareis. Quem o Senhor está falando que é sacerdote e é ministro? Aquele que liberta, aquele que cura, aquele que proclama, aquele que prega. Esses são sacerdotes e ministro. Então, se eu sou o ministro do louvor, eu sou ministro. Se eu estou trabalhando na igreja para curar alguém, para tocar alguém, através do meu dom ou através do meu talento, eu estou exercendo o ministério. O que nós vemos é uma grande bagunça. Porque nós vemos pessoas querendo exercer o seu dom, mas não querendo a parte ministerial. Fala em Novo Testamento, corre comigo. Romanos capítulo 15. Vamos correr. Hoje você vai ficar afiado aí de abrir a Bíblia, hein? Romanos 15. Romanos 15, versículo 15. Depois vamos ler 2 Coríntios capítulo 3. Romanos capítulo 15. Versículo 15 diz assim: Mas irmãos, em parte vos escrevi,
mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Escuta! O ministério é o ministério de Jesus Cristo, acerca do evangelho. Se eu danço e não estou pregando o evangelho através do meu dom, eu não estou exercendo o ministério, então não pode. Se eu canto e não sou ministro, está errado. Porque tudo aquilo que eu faço na igreja é ministério. Tudo aquilo que eu exerço em prol do evangelho é ministério. O Ângelo está ali no som para quê? Para que o som tenha uma qualidade, para que o evangelho seja pregado. Então é ministério. Vai exigir dele a mesma coisa que você exige do Jader. Se você está ali na porta, seu Darcy na porta, ele está ali para quê? Para que as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. E ele está ali para recepcioná-las. Para poder cumprimentar você quando está chegando. Opa! Ministério. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos nos alimentar, irmãos. Tem que parar com esse negócio que você faz as coisas de qualquer maneira. Faz as coisas porque é um momento, não é momento. Se você está fazendo em prol do evangelho, o Senhor exige de você um ministério. Você está exercendo uma missão. Você está debaixo de uma ordenança. Você está debaixo de uma missão. Então é ministério. Coríntios capítulo 3, versículo 6. Diz assim para a gente correr. O qual nos fez também capazes de ser, versículo 6, capítulo 3. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Opa! Existe, a Bíblia traz referência do ministro de Jesus. Agora a Bíblia fala do ministro do Espírito. Então o que é ministério? A palavra ministro, ela tem a ver com a palavra uperetes, que significa remador. A palavra ministério, ela tem a ver com diaconia, que é serviço, e você ser representante de alguém. Ministério da defesa, te lembra alguma coisa? Ministério do trabalho, te lembra alguma coisa? Você está representando alguém para exercer uma missão. Ministério. E a Bíblia pega as pessoas que fazem alguma coisa dentro do evangelho. Tem o evangelho envolvido? Ministério. Meu Deus, e agora, Wallace? Para a gente fechar, eu quero ler com você mais 2 textos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12, versículo 6 diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. No original, e existe uma outra versão que traz essa alusão. O versículo 7 não é a palavra ministério, e sim a palavra serviço. Tem alguma referência aí? Aquele que cuida, aquele que serve. Tem alguém aí com essa referência? Seja em servir, tem alguém? Uma referência, ou está tudo ministério? Aquele que servir, sirva. Glória a Deus.
O que se espera de um ministro? Quantos aqui trabalham em alguma coisa na igreja? Levante sua mão. Obreiro, ministério de louvor, dança, cantina, som, criança. Alguém? Só isso, gente. Estão com medo de levantar a mão? Levanta a mão, líder. Cadê? Levanta sua mão. Glória a Deus. O que se espera de você? Primeira coisa, que você não olhe para trás. Começou, já era. Em tempo e fora de tempo. Quando dá e quando não dá. Quando pode e quando não pode. Se você exerce uma coisa na obra de Deus, a sua prioridade vai mudar. Porque você vai ter que agendar a sua vida de acordo com o seu ministério. E não o contrário. Você vai ter que organizar o seu tempo de acordo com o seu ministério. Porque se eu e você exercer o ministério é prioridade da minha vida. Porque é um chamado que eu exerço através do meu dom ou através do meu talento. Se eu faço alguma coisa na igreja, eu preciso organizar a minha agenda. Porque é prioridade. Se eu quero passear, eu tenho que passear num dia que eu não venho exercer meu ministério. Se eu quero, talvez, sair com a minha família, eu vou em um dia que não venho exercer o meu ministério. Eu tenho que lapidar a minha vida. Que isso, pastor, isso é pesado? Então rasga a sua Bíblia. Porque o evangelho é pesado. O evangelho é preço. Não sou eu que estou dizendo para você, querido. A porta não aumentou centímetro mais. Continua estreita. Continua difícil de se passar. Ou estou errado? Um atributo que vai se esperar de você é que você seja fiel no pouco. Atos capítulo 6. Vocês querem beber uma água? Daqui a pouco. Atos capítulo 6, versículo 3. Você que levantou a sua mão, essa palavra é para você. Atos 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, meu Deus, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Especificou aqui, a função, ministério da palavra. Glória a Deus. Homens de boa reputação. Homens que dão bons testemunhos para exercer o ministério do serviço. Isso é para você que faz alguma coisa na igreja, ou na obra do Senhor, ou quer fazer alguma coisa em Deus. Se você você é um ministro do Evangelho, você precisa ter boa reputação. Você precisa rever a sua imagem. Você precisa ver como anda a sua reputação, o seu testemunho, porque você é representante de alguém, ministro. Aquele que representa alguém ou uma função. Então isso é ministério. Se você exerce alguma coisa na obra de Deus, dá uma pesquisadinha no seu Face. Vê se ele é compatível com o ministro. Dá uma pesquisadinha, se olha no espelho. Vê como você anda, se anda como ministro. Vê se você é um sacerdote, uma mulher, um homem que exerce ministério. Dá uma olhada lá. Eu fecho aqui em Êxodo capítulo 28. Tinha outras coisas para falar, mas o culto já está chegando no final, o horário. Êxodo capítulo 28, lá no início da Bíblia. Porque existem outras referências que a Bíblia compara o ministério como um sacerdote. Então, o Jader, ele é um sacerdote. Está tocando um instrumento aqui, sacerdote. A Bíblia chama ele de sacerdote. Êxodo capítulo 28, versículo 42.
assim: faz-lhe também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas. Ao 43, que é o importante. E estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, quando chegarem no altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. A Bíblia fala que todas as pessoas que mexiam no tabernáculo eram ministros. Eles tocavam no candelabro, eles tocavam no altar de incenso, eles tocavam no altar do sacrifício, eles tocavam no propiciatório, na pia de bronze, eles tocavam ali. E a Bíblia chama eles de ministro. E hoje aquilo que exercemos na igreja, no altar, aquilo que fazemos aqui, é o tabernáculo. A nossa oração, a Bíblia chama como incenso. O nosso sacrifício, esses dias eu preguei aqui sobre o tabernáculo. O nosso sacrifício pela obra é o primeiro patamar, é o primeiro passo do tabernáculo, é o sacrifício, é a renúncia. Então nós vemos que tudo aquilo que fazemos no Evangelho, somos sacerdotes do Senhor, preparando para que o Senhor venha, preparando a noiva, eunucos separados. Então eu preciso ser separado para exercer ministério. Eu preciso me separar de algumas coisas. A minha vida não vai ser mais normal. Eu não vou mais ter uma vida normal com os meus amigos lá de fora. Por quê? Porque eu estou exercendo uma missão. Eu estou exercendo um ministério. Eles vão ter práticas que eu não vou ter mais. A cultura deles vai ser diferente da minha. O que é normal para eles não vai ser mais normal para mim. Porque eu sou um sacerdote da dança, do louvor. Eu exerço uma função nas crianças. Eu exerço uma função na casa de Deus. O Senhor me chama de sacerdote. Fique de pé em nome de Jesus. Pastor, esse preço só tem espinho nessa caminhada? Não. Romanos capítulo 10, versículo 15 diz o seguinte, na parte B do texto. Não precisa abrir. Como está escrito: quão formosos, não sai do seu lugar, querido. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que pelo Evangelho anunciam coisas boas ou boas novas. Vou ler de novo. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que pelo Evangelho anunciam coisas boas. O Senhor tem um compromisso com você que sacrifica pelo Evangelho. O Senhor, pés significa caminhada. A sua caminhada vai ser linda quando você começar a trabalhar para Deus. Você pode dizer amém, querido? Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós queremos viver uma vida separada para Ti. Seja exercendo um talento, um dom, através de uma dança, através de uma intercessão, através de um evangelismo, através de uma obra social, através de ministrar crianças, de servir uma ceia, de equalizar um som, de cantar. Nós queremos fazer de uma forma separada para Ti, Jesus. Nós queremos ser um vaso de honra separado para Ti, Jesus. Meu Deus. Nos prepara para a Tua obra, Senhor. Queremos dar nossa vida para Ti.
como foi profetizado nesse lugar, nós queremos gemer agora. Não queremos gemer depois que o Senhor vir buscar a igreja, queremos gemer agora. Queremos, Senhor, queremos nos sacrificar agora, queremos abrir mão agora, queremos agora, Senhor. Renunciar o pecado, renunciar os prazeres, renunciar a cultura desse mundo, renunciar às satisfações, renunciar agora, gemer agora, para que quando o Senhor venha buscar a igreja, o Senhor possa me encontrar fiel, ministro fiel do Senhor, ministro fiel do Senhor. Vamos cantar um louvor e vamos encerrar o culto, querido. Existe alguém essa noite que quer entregar sua vida para Jesus, ou quer, melhor dizendo, quer se entregar a esse evangelho, e o fato de você vir aqui na frente, você está proclamando que quer caminhar juntamente com os irmãos que estão aqui, para que Jesus te aceite, para que Jesus te abrace, através do seu arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, por esse culto. Receba esse culto, Senhor. Receba esse culto essa noite. Querido, entrega seu culto aí, vamos encerrar assim. Senhor, te entregamos esse culto, te entregamos o louvor, a oferta que aqui nós ofertamos. Te entregamos, Senhor, tudo aquilo que viemos aqui receber, tudo aquilo que viemos aqui dar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, e que o Evangelho desperte você, e que o Evangelho faça você acordar, em nome de Jesus, porque os dias são maus, Jesus está voltando, desperta! Eu abençoo a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Todos digam... Amém! Está encerrado, querido.